O instrumento que eu vou trazer hoje para vocês é o PROLEC, Provas de Avaliação dos Processos de Leitura. Ou seja, é um instrumento bem focado para crianças que tenham dificuldade de leitura. Pode ser utilizado individualmente apenas, não tem tempo pré-fixado e crianças do 2º ao 5º ano do ensino fundamental que podem estar realizando esse instrumento. A pontuação da prova ela é analisada de acordo com o ano escolar da criança, por isso que você tem que entender de fato qual que é o ano que ela está do ensino fundamental. Qual que é o material quando você compra? Vem esse manual aqui, o caderno de respostas e o caderno de provas. São vários subtestes dentro dessa prova e ele vai trazer individualmente a norma de interpretação de cada uma. E ele vai definir se está dentro da normalidade, ou seja, do esperado para aquele ano escolar, se a criança já tem dificuldade ou se ela tem uma dificuldade mais grave, uma dificuldade grande. Então, vai falar a média, o desvio padrão e o ano escolar para você poder estar fazendo essa pontuação aí. Além disso, ele traz uma fundamentação teórica muito interessante para a gente pensar em termos de intervenção. Então, ele coloca um capítulo, Orientação para a Recuperação das Dificuldades de Aprendizagem da Leitura. Então, dependendo do tipo de dificuldade que ele tem em determinado tipo de subteste, é a intervenção que deve ser feita. O interessante desse instrumento é que ele não é privativo apenas para psicólogos. Então, quem utiliza esse instrumento? Psicólogos, fonoaudiólogos e professores. Então, acaba sendo muito utilizado em demandas que tenham possibilidade de transtorno de aprendizagem específica, como a dislexia, mas também traz importantes componentes aqui da linguagem que, dependendo de outros casos, de outras demandas, também pode ser utilizado. A aplicação desse instrumento ele é um pouquinho mais chatinha para o profissional. Ele precisa de fato entender como é esse instrumento, treinar um pouco antes de fazer com a criança, porque como são muitas provas, dependendo do tipo de prova é um estímulo diferente. Então, às vezes, vai usar uma folha de resposta diferente da que você já estava utilizando. Às vezes, você vai colocar o manual na frente da criança e aí ela vai estar aqui acompanhando a leitura de alguns estímulos e atrás tem os estímulos para o profissional e aí o profissional precisa acompanhar. Se ele não acompanha nas colunas corretas, nas linhas corretas, ele pode acabar se perdendo na folha de respostas dele. Então é bom você treinar bastante antes de aplicar no seu paciente, na sua criança. Espero que vocês tenham gostado e coloca aqui embaixo, já conheciam o PROLEC, já utilizaram ele, tem curiosidade?